profissionalismo. No senso comum, hoje, da palavra profissionalismo, estão esses cursos profissionalizantes, né? Que traduzem assim uma competência técnica específica e, em geral, limitada. Não é? Agora, na realidade, na história, as profissões vêm dos profissionais liberais, não é? O advogado, o médico, o clero, não é? O magistério, dependendo da época e da cultura, que são assim ocupações que têm um diferencial importante, não é? Ocupações que exigem uma competência específica aprofundada, exige uma certificação, mas não para aí. Esse é o problema, não é? Não basta a competência técnica específica para garantir um bom profissional. Você pode ser um profissional médico assim, extremamente competente do ponto de vista técnico e ser um mau caráter. Agora, a moral da ideia do profissionalismo hoje é assim: existem ocupações que, pelo seu significado, pela sua natureza, não podem, não funcionam ser inteiramente regulada pelo mercado e nem pelo governo. Não é? Quer dizer, o que marca fortemente, mais do que a certificação, que é importante, mas o que marca mais ainda a atuação de um profissional é esse assumir responsabilidades com o público, é o compromisso público. Então, essa responsabilidade é que se assume. Então, você pode desempenhar uma ocupação em que você não está preocupado com isso, você está preocupado em cuidar do seu serviço e ir para frente, e o governo que não atrapalhe muito e por aí. Tudo bem, mas uma ocupação dessa não é exatamente, em sentido próprio, uma profissão. Não é? Imagine um bombeiro, e a gente tem tido tantos episódios aí tristes com o bombeiro em ação, um bombeiro que fosse regulado, né, a sua atuação pela quantidade de incêndio ou de tragédia que ele atende. Então ele, opa, hoje morreu tanta gente, assim, desabou não sei o quê, que bom, eu vou ter muito trabalho, eu vou poder cobrar. Não é essa a ideia, não é? O profissional tem uma competência comprometida. Agora, esse compromisso, ele decorre da autorregulação, dele assumir, de um profissional assumir a responsabilidade como corporação, não é? Como grupo de trabalhadores, não é? Assumir a responsabilidade na realização do projeto que se busca, né? Ter consciência e participar dos projetos, dos valores. Estamos nessa, estamos aqui convidando para a gente compor um grupo e vestir uma camisa de um projeto, não é? E esse compromisso com esse projeto necessita, não é, para funcionar, de instituições de autorregulações, instituições que medeiem a relação entre o Estado e o mercado. Essas instituições, por exemplo, no caso do direito, a OAB é uma instituição desse tipo. A OAB não discute salário de advogado, não discute salário. Né? O salário é sindicato, é outro departamento. Mas a OAB regula o exercício profissional. Tem códigos de ética e de comportamento. Essas instituições de autorregulação não são instituições governamentais. E nem é uma padaria ou um boteco que se abre para ganhar dinheiro. São instituições que têm outro tipo de compromisso. Nós precisamos ativar nossas instituições de autorregulação no magistério, não é? Na educação. Teoricamente, os conselhos devem exercer essa função, não é? Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual, Conselhos Municipais, eles deveriam ter essa função. Só que, certo ou errado, a gente muitas vezes pensa no Conselho como órgãos do governo, como se fosse um órgão do governo, né? E simbolicamente até, quer dizer, é só um simbólico, não é um fato, mas o fato de o Conselho funcionar dentro da Secretaria de Educação induz simbolicamente a uma
dependência, quando, na realidade, esse conselho, como instrumento de autorregulação, tem que ser maior do que a secretaria. O compromisso vem da responsabilidade por se autogerir, não é? E aí, eu já caminhando para concluir, eu diria, ó, essa autorregulação é tão importante, não é, quanto a autonomia. Quando a gente fala do cidadão, está pensando na autonomia. A educação é a formação do cidadão, é a construção dessa autonomia. As crianças não nascem autônomas, né? Elas nascem anômalas, assim, com anomia, sem regra, né? E é preciso, heteronomamente, quer dizer, que alguém de fora construa, há um processo de construção da autonomia. E o cidadão, quer dizer, a educação básica é condição de possibilidade da vida num regime democrático, a educação básica, não é? Porque é a construção dessa autonomia como pessoa, não é? De cumprir as regras, e de saber que tem regras, a ideia de direitos e deveres. O correspondente a isso, na relação entre o público e o privado, é que é o profissionalismo, não é? O profissional, assim como o cidadão, é a articulação entre o individual e o coletivo, não é? O profissional nasce dessa articulação entre o público e o privado. E aí a autonomia vira uma autorregulação, né? Que é um instrumento da construção. Claro que nós estamos falando de um wishful thinking, de uma coisa desejosa, que a realidade atropela isso, não é? E é preciso entender como é que isso funciona na realidade. E o profissionalismo costuma ter 4 cascas de banana muito frequentes na derrapagem. Uma casca de banana muito frequente é o tecnicismo. O tecnicismo é assim, eu acreditar que basta a competência técnica para ser um bom profissional. Claro que não basta a competência técnica. Quer dizer, o profissionalismo não se traduz nessa competência técnica, no modo de fazer apenas. Isso é fundamental, mas é preciso compromisso, né? O desvio de pensar só na parte técnica, nos currículos, por exemplo, é um desvio. O amadorismo é outro desvio, né? E a nossa profissão, o magistério, padece, às vezes, sofre desse desvio. Eu dou aula, eu gosto, é gostosinho. Gostosinho eu dou aula, né? E a gente tem que gostar do que faz. Descubra uma coisa de que você gosta e você nunca mais vai trabalhar, né? Você vai fazer o que gosta. Tudo bem, mas tem que ter compromisso, porque o que é gostosinho, na hora que deixa de ser gostosinho, eu vou embora. Vou fazer outra coisa gostosinha em outro lugar. E o amadorismo não basta para pensar o profissional da educação. O mercenarismo é outro desvio. O que é o mercê? É pagamento. O mercenarismo é paga, eu faço. Pagou bem, eu faço. Pagou mal, eu faço mal, né? E isso não dá, esse compromisso com o pagamento não vale na ideia de profissional, né? Temos que discutir salários, brigar por salários, mas é outra instância, não dá para misturar a estação. Não cabe a ideia de sabotagem para um profissional. Não dá para um professor sabotar, não dá para um médico sabotar. Não, mas o salário está péssimo, então vamos brigar, mas é outra luta, né? É outra instância. O compromisso independe disso, tem que independer disso. Não é? E outro quarto desvio aí é o corporativismo. Corporativismo é assim, tá bom, temos que ter compromisso. Compromisso com os nossos coleguinhas, né? Compromisso com a corporação. E quando se fala de compromisso, é compromisso público, é compromisso com o público, não é? Esse é o profissional. Então, eu diria que o que nos une nesse compromisso público, que não é assumido graciosamente, o que nos une é estar vestindo a camisa de um projeto, é estarmos assim com um projeto coletivo, um projeto comum, não é? Projetos individuais, projetos no sentido de que são de uma pessoa e somente dela, eu não consigo enxergar um meu projeto que só me envolva. No mínimo, nenhum de nós, não é? Um projeto assim envolve família, mulher, filho, trabalho. Né? Projeto é sempre coletivo, depende do âmbito aí, da amplitude, não é? E essa articulação entre o pessoal e o coletivo é que é a verdadeira ideia de cidadania, não é? Nós precisamos de articulação para construir um projeto
educacional para o país. Nós temos projeto? Eu acho que não. Mas quando a gente acha que tem, é projeto nem de governo, é projeto de governante. Porque muda o governante, às vezes, no mesmo governo, e muda tudo. Aqui em São Paulo nós vivemos isso intensamente. Não é? O partido era o mesmo, mas cada novo governante na área de educação, o projeto mudava. Não é? E nós precisamos de projeto educacional para o país. Para o país. Agora, todo projeto tem que ser sustentado por valores. É aqui que nós temos que discutir os valores, o que vale, não é? O que vale mais, o que vale menos. É isso que está no centro da discussão. E esse compromisso assim, com valores é que leva a esse comprometimento na atuação do profissional. Eu sempre fui professor de escola pública, sempre fui funcionário público. Eu acho que nós não sabemos ainda esse sentido do termo profissional, profissão ou profissionalismo que o professor Nilson comentou. Vou falar da USP, né? Eu fui da comissão de avaliação de professores vários anos aí na reitoria. Né? O professor com 6 anos de USP, ele pode agir como se fosse aposentado, no sentido de realizar o mínimo, porque é difícil você mandar embora um professor concursado. Né? Ou seja, nós não gostamos de ser avaliado, a gente não gosta que mexam. E eu acho que essa cultura ela precisa ser nem um exagero do lado oposto, nem... Eu acho que a gente precisa desenvolver um sentido de profissional nos termos do mundo de hoje. Né? Porque é claro que há professores, como disse o Nilson, que fazem porque gostam, que dão o melhor de si para a sua vida, etc. Mas, infelizmente, muitos de nós abusam dessa condição para... Enfim. Olha, eu acho que é muito difícil construir a identidade profissional do professor, porque ela começa no ensino superior, fragmentada. É verdade. Você tem curso de medicina, faculdade de medicina. Você tem engenharia, faculdade de engenharia. Você não tem um centro formador de professor. Nenhuma instituição tem esse centro. Né? Então, essa formação fragmentária que se dá ou em cursos isolados, como a gente vê nas instituições particulares, né? Ou nas universidades, em que cada instituto assume a sua parte e depois junta com uma outra parte. E você não pode ter identidade. Você não tem identidade formativa, não é? Que você poderia pensar num ciclo básico de formação para todos, não é? E depois com as diferenciações necessárias, mais ou menos como está posto na Resolução 2 do Conselho Nacional, que vai entrar em vigor em julho, né? Que vem aí a base nacional curricular comum de professores, que está lá no capítulo 2, tá certo? Que é uma luta da ANFOP de muitos anos, né? Mas eu não sei se isso vai poder ser feito se não houver um centro, né, onde se inicie a formação de professor, né? Então, criar essa identidade já na profissão se torna mais difícil. E aí você tem associações, sindicatos diferentes para isso, para aquilo, porque você não junta o pessoal que é professor da educação infantil com o ensino fundamental, eles não têm a mesma identidade, são todos professores da educação básica. Mas na formação, ele já faz picadinho dele. Tá? Então, é isso. Bernadette, se me permite, eu acho que hoje, qualquer profissional, a formação é permanente. A ideia de que ele está formado, tem um curso de formação e formou, saiu formado, essa tripartição, você se forma, vai para o mundo do trabalho, depois se aposenta e morre. Aí só morre e continua, o resto mudou tudo, não é? Você nunca está formado, não é? A ideia de formação continuada no mundo do trabalho a toda hora, então isso é que alivia um pouco a pressão sobre o currículo ótimo para a formação do professor. Eu acho que
deve haver e conviver múltiplas propostas, não é? Nenhuma delas vai garantir que o professor está formado, não é? Diversas propostas e aí que deem o suficiente para o professor ir para o chão da fábrica, né? Ir trabalhar. E a formação virá com a colaboração, isso o Menezes tem trabalhos interessantes por esse Brasilzão afora a respeito disso, cadê ele? De trabalhar o professor formador com o professor da escola, não é? A formação se dá com a parceria com o professor da escola, não é? E essa formação é a vida toda, pô, a vida toda, né? Então, aliviando um pouco a pressão, sem tirar a importância, claro, dos cursos de formação, né?